Boa noite, muita paz. Lazzarini, uma ótima noite para que nós possamos fazer uma reflexão juntos. Que Deus abençoe a sua família. Vamos então refletir hoje sobre o campo da música. E temos muitas informações muito interessantes, muito curiosas, considerando o universo musical, o universo dos vários tipos de música, inclusive, como André Luiz propõe aqui nesta obra. E neste capítulo especificamente, que é o 45, né? Muito obrigado. Da mesma forma. Que Deus nos abençoe abundantemente, né? Tudo bom? Estou acenando aqui, que eu tô agora no comando aqui. Eu estou vendo aqui, entra a pessoa e eu dou uma acenada aqui, sou eu que estou acenando. Mas vamos lá, dando início então à nossa reflexão. 45 é o capítulo, faltam 5 para terminar a obra. O André Luiz inicia esse capítulo dizendo que numa certa tardinha, o Lísias, seu grande companheiro do Ministério do Auxílio, o convidou para conhecer o campo da música. E a partir desse convite, a ideia era da distração, fazer entretenimento mesmo, né? Então é preciso distrair-se um pouco. Vendo-me relutante, o Lísias perguntou assim, mas por que você está relutante? Então vou ter que perguntar para Tobias, porque eu sou o subordinado hoje ao Tobias na Câmara de Retificação. Fazendo aqui uma rememoração. O André Luiz ele foi recolhido no Ministério do Auxílio, são 6 ministérios. Ele estava na jurisdição sob a responsabilidade do Ministério do Auxílio. Um ministro do Auxílio, Eduardo, tudo bem? Concedeu para ele a oportunidade de conhecer os ministérios, conhecer os trabalhos da colônia Nosso Lar. E nesse instante, quando ele foi fazer, foi a primeira visita dele, com até as orientações da Laura, que é a mãe do Lísias, para que ele não ficasse muito curioso e anotasse aquilo que ele achasse importante, para poder, na aprendizado, mais tarde, poder fazer um bom uso da informação e das aulas que ele ia ter. Mas se predispôs a trabalhar, inclusive limpando vômitos e tal. Então ele acabou, como assim, ganhou um emprego lá, o Tobias já o empregou, né? Então ele ficou no Ministério da Regeneração, inclusive com uma residência, né? Com um apartamento, né? Uma moradia para ele poder ficar por lá também. Mas profundamente ligado ao Ministério do Auxílio, onde ele estava ligado também com a família do Lísias. Então nesse dia o Lísias o convida para ir ao campo de música. E ele ia pedir permissão agora nesse instante ao seu chefe, vamos dizer assim, né? E o seu chefe era exatamente o Tobias, que já contamos sobre ele aqui, que tinha 2 esposas e tal, né? Então, ele diz, falarei com Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos lá, então o Lísias vai explicar, até a própria Narcisa já está descansando hoje, está indo para o campo da música. Eu, porém, observava em mim mesmo o singular fenômeno. Não obstante os poucos dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. Ele está dizendo aqui nessa passagem que, apesar de pouco tempo que ele está trabalhando na Câmara de Retificação, mas ele já estava dedicando um grande amor do coração dele por aquele trabalho, que não é um trabalho simples, mas um trabalho, para ele, né, o confortava bastante, né? Ele sentia realmente naquilo que fazia a amorosidade em pujança no coração. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Então ele vai traçar essa relação que ele tinha de amizade, de subordinação e de aprendizado também com esses personagens que ele cita. Narcisa, por exemplo, fala do Salúcio, e ele, inclusive, desses 2 personagens, ele diz,
nós três aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar a nossa intimidade, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Então vejam que ele entrou num estágio de consciência de trabalho, André Luiz, lá na Câmara de Retificação, verdadeiramente cristã, porque ele estava porque ele mesmo disse que ele queria trabalhar, mas sem pensar em bônus hora, ele queria trabalhar realmente como aprendiz. E ele conta aqui, né, que diante daqueles enfermos, daqueles doentes, ele sentiu o coração dele palpitar com essa vibração de amor, do qual ele se sentia muito bem, com Salustio, com Tobias, com a própria Narcisa e outros companheiros de trabalho na Câmara de Retificação. Diz ele, considerando a nova posição em que me encontrava, diz ele, acerquei-me de Tobias, a quem, aí ele vai falar, o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Quem é o enfermeiro do auxílio? É ele, é médico, mas ele está ligado à jurisdição exatamente do Ministério do Auxílio, né? Então, quando ele diz a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra a Tobias, no caso, o enfermeiro do auxílio era ele, que estava se colocando na condição de enfermeiro. E de uma forma respeitosa, ele pediu, né? E recebeu o Tobias, a solicitação dele, né? Concordou para que ele fosse conhecer o campo da música. Inclusive dizendo para ele, está aqui no capítulo, ótimo programa, André. Você precisa conhecer realmente o campo da música. Aproveite. Volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Então não tem problema. A sua ausência nesse momento vai ser suprida aqui, porque nós estamos realmente convenientemente atendidos com os trabalhadores aqui. E o André Luiz diz aqui, acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a residência lá no Ministério do Auxílio. Tive a satisfação de rever a senhora Laura, então já tinha algum tempo, porque pelo alguns dias que ele não via a Laura, né? E informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que era aquela que ficou com tuberculose, que a sua netinha estava sob os cuidados de Laura, né? Então ele estava preocupado com quando é que ela estava chegando, né? Que ela estava para desencarnar, que deveria regressar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento, a casa de Lísias. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim, pela chegada da mãe de Heloísa, né? Despedindo-nos, a dona da casa, Laura, me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música, diz a Laura para ele. Tome cuidado com o coração. De uma forma muito, assim, muito carinhosa, né? Muito de uma aproximação, até de uma amizade bem íntima, né? Só toma cuidado com o coração, tá falando cuidado com o sentimento. Porque música leva ao romantismo, leva a um tipo de sensação ou de sentimento ou de emoção que pode mexer com um ou outro coração. É isso que ela brincou com ele, né? Toma cuidado, porque agora você vai conhecer o campo da música, então fique atento aí com o seu sentimento, com o seu coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Então a Laura disse, você vai, mas eu vou ficar em casa aqui. Aliás, até diz assim, vingar-me-ei de vocês, porém, muito em breve, não me demorarei a buscar o meu alimento na terra. Então, nessa brincadeira, assim, daqui um dia eu estou reencarnando mesmo, estou lá me encontrando com o meu par, né? Em meio da geral alegria, o André Luiz foi em direção ao campo da música. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro, Estácio, com quem palestrava animadamente, que eram as duas irmãs de Lísia. Estavam acompanhadas, então, dessas pessoas, que é o Polidório e o Estácio, que eram companheiros das duas irmãs de Lísia. Lísias, ao meu lado, diz André Luiz. Logo que nós deixamos o Aeróbus, então eles foram de Aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, então o campo da música fica no mais importante ministério de nosso lar, que é o Ministério da Elevação. É um dos, né? O maior é o da União Divina, mas esse é um dos maiores. Então ele disse carinhoso, finalmente você vai conhecer a minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Então o Lísias diz para André Luiz que naquele momento ele ia conhecer a noiva de Lísias.
Lísias estava, então, nessa aproximação para uma futura encarnação, já alinhando, né, a estrutura familiar a partir desse noivado, a partir dessa noiva do qual ele também tinha experiência de trabalho e lá no Ministério do Auxílio. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. O André Luiz ficou noivos aqui, ele não entendeu muito bem isso, né? Aí o Lisa disse, mas como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou esse amor sublime vive na alma eterna? Onde é que está o amor? O amor está na vida física, nas encarnações, ou o verdadeiro amor está na realidade espiritual, que transcende, que não vai perecer? Essa foi a contra-pergunta, né, do Lísias para o André Luiz, que ficou curioso, né? Poxa, nós encontrar noivados aqui como se noivado fosse só na Terra. E o noivado verdadeiro é exatamente naquela onde que a vida é mais verdadeira, é mais perene, é mais, vamos dizer assim, ela é mais continuada, né? Ela não é transitória, ela é permanente. Lá no círculo terrestre, diz o Lísias para o André Luiz, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, com os seus desejos, com os estados inferiores, que raramente se diferenciará da canga do precioso metal. O que ele está dizendo, em outras palavras, com muita clareza nós entendemos que o que nós chamamos de amor aqui, diante de alimentos, de desejos, desses estados inferiores, raramente não vamos identificar o que é o amor, o que seria dentro desse material que ele chama de ouro, né, o ouro do amor, com a canga, né, em relação à canga, que é a pedra não preciosa, que a pedra não tem valor nenhum, com esse material, com esse precioso metal que é o amor. O que é o amor, o que é o desejo aqui na Terra? Quando nós falamos que é amor, ligado mais à sexualidade, aos desejos materiais, isso não é amor. É isso que ele está mostrando. Então, existe uma confusão em relação ao próprio termo amor. A observação era lógica, diz André Luiz. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu André Luiz. O noivado é muito mais belo na espiritualidade, diz o Lísias para o André Luiz. O noivado aqui é muito mais bonito, é muito mais belo. Não existem aqui véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Aqui somos o que nós somos, não tem como vivermos de ilusões com as dissimulações muito facilmente observáveis na vida terrena também. Laicínia, que é a noiva dele, e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências reencarnatórias, na vida física. Eu devo confessar para você, André Luiz, que quase todos os desastres do passado tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Então, o Lísias é mais um caído no campo da convivência com a outra parceira dele, que parece uma parceira que já está com ele várias encarnações, mas as grandes falhas como encarnado, a matriz era ele. Diz ele aqui para o André Luiz, falando da falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Então ele está mostrando aqui, fazendo uma velada crítica ou uma observação de que as leis humanas tendem a muito mais ver o lado do homem do que da mulher. O que é um agravante para um deslize da mulher, o homem sequer é considerado um deslize. É uma visão da sociedade profundamente patriarcal, machista, etc. e tal, e praticamente, historicamente, a mulher ela ficou muito subalterna ou muito presa, jugulada e escravizada a essa infeliz estrutura do tecido social formado na Terra já de alguns milênios. E ele vai falar exatamente isso. Raramente alguns de nós utiliza essas leis no mundo a serviço de espiritualização. Normalmente nós convertemos em resvaladouros para a animalidade, ou seja, se a lei me garante, vai dar vazão a toda a sua inferioridade, a sua animalidade, a sua condição primária de um ser ainda quase que muito próximo da
irracionalidade considerando a condução do comportamento sexual. As mulheres, ao contrário, elas têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Isso historicamente também é verdade. Por isso que a mulher, ela se destaca muito, o espírito que tem mais experiência feminina, vamos dizer assim, o espírito não tem sexo, mas o espírito que viveu mais experiência feminina, ela tende, ou esse espírito tendeu, pelo menos, a ter desenvolvido muito mais o seu sentimento, muito mais a intuição. Até por esses massacres, né? Até por causa exatamente dessas disciplinas que são favoráveis ao homem e são muito mais rigorosas em relação às próprias mulheres. Então elas se escravizaram a vários sistemas culturais, historicamente, e isso eu repito, por milênios. Na existência passageira, sofrem-nos, diz ainda Lisas para André Luiz, as mulheres, quando nós vivemos na Terra de forma muito rápida, bem transitória e bem passageira, as mulheres sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Então o homem manda, desmanda, faz e tal, etc. Hoje em dia, essa reverberação de um movimento muito natural, que a gente acaba compreendendo, a mulher realmente se fazendo muito mais presente, muito mais visível na vida de uma sociedade que se aproxima de um mundo de regeneração. Demorou muito tempo para que a mulher realmente ocupasse ou venha ocupar efetivamente o seu espaço verdadeiramente legítimo na sociedade, porque as leis, de alguma forma, né, elas são muito injustas para com a mulher na Terra, ainda existe muita injustiça sim. Aqui, porém, nós verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Essa virtude da obediência e da resignação está muito ligado à lei do dever, virtudes ligadas às leis. A lei do dever da consciência, diz os espíritos, dizem eles, nos ensinam que o dever é o guardião probo da nossa consciência. Quando nós cumprimos os nossos deveres, evidentemente nós aprendemos a nos resignar e a obedecer. E como ele vai falar, a liberdade dessa consciência verdadeiramente coligada ao cumprimento das leis dessa mesma consciência, nós aprendemos na liberdade também a obedecer ou a nos submeter aos ditames de Deus. Parece meio contraditório, diz ele aqui, todavia é a expressão da verdade. Só é livre quem aprende a obedecer. Só é livre quem aprendeu realmente nesse processo de resignação a obedecer. É meio paradoxal, mas isso é real, é o que ele diz. Contudo, diz o André Luiz, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Você tem algum plano com a sua noiva para as próximas reencarnações? E ele diz, nem podia ser de outro. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências. E, além disso, as minhas dívidas para com o planeta são ainda muito grandes. Então, Lisas, tanto quanto Laura, que está reencarnando já, daqui uma semana está reencarnando, o marido dela já está reencarnado, o que será o marido dela, o Lisas também tem um compromisso muito sério com a Terra. Diz ele aqui para o André Luiz. A Lacina, que é a noiva dele, e eu, fundaremos aqui dentro em breve a nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui aproximadamente a uns 30 anos. A gente tem 30 anos de trabalho em nosso lar, porque provavelmente, não está escrito aqui, mas nós imaginamos que Laura e mais o esposo que já estava reencarnado, já há 3 anos, seriam os pais novamente deles. E como a Laura ainda não reencarnou, reencarnaria, eu imagino que ela estaria realmente pronta a dar à luz com seus 20 e poucos anos, até 30 anos, quando poderia estar programando a reencarnação, no caso aqui do Lisas, e por sua vez também da Lacina com outros pais. Havíamos alcançado as cercanias do campo. Então eles chegaram lá no campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiros contos de fadas. Então vai falar aqui de uma estrutura luminosa, né, de uma beleza que são inenarráveis, né, num parque muito grande,
e esses encantamentos que mexeram, né, na cabeça dele, quase levando para aquelas fábulas, né, aqueles contos de fada, né, coisa maravilhosa, coisas que são quase surreais, né, mas ele viu que coisa maravilhosa estava naquele parque de música. Lembrando que é na jurisdição do Ministério da Elevação, que na hierarquia seria o penúltimo, seria só, acima dele só só o da União Divina. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim, diz André Luiz. Antes que pudesse manifestar a minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Licínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais espero faça você as honras de cavalheiro. Aí ele ficou assim, opa, aí deu uma pulgazinha atrás da orelha dele. Vai ser apresentado as 2 irmãs de Licínia, que é a noiva de Lísias, né? E ele pensou, bom, eu sou um cavalheiro, de repente seria apresentado para 2 senhoras, 2 espíritos, 2 mulheres, né? E quando ele saiu da casa, Laura disse para ele, cuidado com o coração. Ele ficou com aquela pulga atrás da orelha, nesse momento. Aí ele respondeu de uma forma meio reticenciosa, diz ele aqui, considerando a sua antiga posição conjugal, de casado, né? Aí disse para ele, você deve compreender que eu ainda estou ligado a Zélia. Ele ficou assim, eu não tenho que estar arrumando outro para aqui, porque eu ainda tenho essa ligação com a esposa que ficou na terra. Aí o Lísias disse para ele, nesse instante, deu uma risada lá, diz aqui, né? Era o que faltava, André. Ninguém quer ferir o seu sentimento de fidelidade, não. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Você é casado, mas nós estamos falando em cavalheirismo, você tratar de forma cavalheiresca, de forma afetuosa, isso não quer dizer que você está realmente se aproximando com outras intenções, ou você não sabe ser mais irmão de ninguém. Cavalheiro é irmão, então seja irmão dessas 2 irmãs de Licínia. Aí o André diz que riu nesse meio desconcertado, ficou meio acanhado assim, né? E nem ficou calado. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias, olha que coisa interessante, para entrarem no Parque da Música, ou no Campo da Música, o Lísias, de alguma forma, bancou, patrocinou essa ida ao Campo da Música. Então, diz aqui o André Luiz, Lísia pagou gentilmente o ingresso. Não me perguntem como é que é. Eu imagino que quando você tem os bônus horas, que são exatamente aqueles bônus recebidos por trabalhos dedicados, e o Lísia já está há mais de 30 anos trabalhando por lá, ele tem crédito, né? Então eu imagino que tira um pouquinho desse crédito, é uma coisa, deve ser uma burocracia meio, eu não sei explicar como é que se paga uma entrada, que ele está pagando a entrada, está pagando o ingresso. Isso é interessante, né? Ah, mas não estão falando em dinheiro, né? A moeda que corre lá é o bônus hora. Se você não tem bônus hora, você não entra no campo. Se você não tem, como aquela senhora que tinha 300 com 6 anos, se ela não tivesse, não entra, não consegue entrar num ambiente que está ligado a um dos mais importantes ministérios de nosso lar. Então ali tu tem que ter alguma reservazinha de trabalho. Então pagou, né, tu tira um pouco de bônus horas e você entra. Então você tem aí crédito para entrar no campo da música. Não é qualquer um que entra. É isso que nós entendemos aqui, esse processo desse pagamento de ingresso, né? Notei ali grande grupo, aí ele vai começar a descrever o que ele viu, né? Um grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. E cidade interior tinha muito esse negócio de coreto. Cidades grandes, né, não existe mais, mas cidade interior tem muitos ainda esses coretos, né? E ele vai falar de pequenas orquestras tocando músicas rápidas, etc. Isso era muito comum, ainda é muito comum em algumas cidades do interior. Caminhos marginados de flores, desenhando-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando a minha admiração pelas canções que se ouviam, o Lísias explicou para ele: nas extremidades do nosso campo da música, nós temos certas manifestações que atendem
às afinidades, ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime por excelência que é a música. Então, música mesmo, tem pessoas que gostam de outros tipos de sons que poderiam chamar de música, mas ele está falando manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo. Então ele vai delinear aqui uma linha naquela área de quem gosta de música tal e de quem gosta de música verdadeiramente arte divina por excelência, música, considerado música, não som só por som. Mas no centro, bem no centro do campo da música, temos a música universal, a música divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas, risonhas, onde cada flor parecia possuir o seu reinado particular, comecei a ouvir a maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Pela cultura, né, as pessoas sabem, mais pessoas se juntam para as músicas regionais, as músicas culturais, né, para os fogueiros, etc., do que para as músicas realmente consideradas divina, aquela música mais clássica, vamos dizer assim, música mais que parece ser música elitizada. Não, música verdadeira, música que enaltece, que nos extasia. Não sons, né, embora culturais, são importantes para a cultura e tal, mas é bem terra-terra, bem, né, queira ou não queira, mas só que tem que as multidões vão para essas coisas mais culturais, e não para essas da música divina. Essas divinas normalmente é bem seleta, é o que ele está dizendo aqui. Ali, contudo, verificava-se o contrário, diferente da terra, que o pessoal gosta realmente dessas musiquetas, com todo respeito. Música do povão mesmo, música da sociedade, as músicas culturais, essas coisas que a gente ainda nos prende muito a vida terrena e culturalmente falando isso também. Agora, lá era o contrário. A maioria escolhe a música clássica, a música por excelência, divina. Então, vendo esse contraste entre a vida terrena, daqueles que vão buscar música, e aqueles que vão buscar música no campo da música, o maior número de pessoas buscam as músicas divinas, músicas celestes, músicas clássicas, né? O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia, extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador, mas o que vi agora, para ele, né, ia muito além de tudo que ele deslumbrara até então. Ele não imaginava essas coisas. Primeiro, o próprio campo da música. Aí ele começou a perceber a sociedade, o que ele via, a forma de se vestir, a forma de se conduzir, né, a elegância no sentido de se comportar, né, o bom tom do comportamento social. Aí ele vai falar, a nata de nosso lar, da sociedade do nosso lar, apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, não era um excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Então era um grupo bem seleto que estava ali no campo da música. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artificialidades, qualquer tipo de artifício. O elemento feminino, ele vai destacar a mulher, o espírito feminino, aparecia na paisagem revelando extremo apuro de gosto individual. Poderiam chamar isso de vaidade? Não. Apuro por gosto individual é o respeito à liberdade que se tem ao espírito que está trabalhando. E se ele está trabalhando e tem esse apuro de gosto individual, isso é respeitado. Não vai viver de pseudas virtudes, de se viver relaxado. Não, existe esse apuro de gosto individual, sem desperdícios, de adornos e sem trair a simplicidade divina. Vai falar das grandes árvores diferentes das que se conhecem na terra, que vão guarnecendo os belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, grupos de senhoras, cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa, construtiva. Não obstante, André Luiz dizendo, sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, eu experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Então,
como fosse um peixe fora d'água ou alguém fora do ninho, né? Um pássaro fora do ninho, mas ele percebia que os olhares dessa nata de nosso lar eram para ele muito respeitosas, né? O que ele fala, né? Eram simpáticas para ele, né? Ouvia frases soltas relativamente aos círculos da vida física. Contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários, naquilo que ele ouvia, né, tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Então, dentro do princípio da solidariedade com o espírito, com esses apuros de gosto individual, mas com uma capacidade intelectual e moral muito elevada, ele se sentiu absolutamente confortável de tudo que ele estava ouvindo, aquelas conversações que ele ouvia aqui, ouvia ali, prestava atenção. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações do seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para a absorção das dádivas do conhecimento superior. Então é interessante. Quem muito sabia reduz o muito saber, né, para que pudesse aqueles que menos sabem, ou seja, os menos instruídos, pudessem se elevar o quanto possível para que pudesse se capacitar de compreensão e absorver a dádiva do conhecimento superior desses grandes intelectuais. Então eles não vendiam soberbas intelectuais. Eles procuravam diminuir, graduar, né, diminuir um pouco essa vaidade dos intelectuais humanos, me perdoe, porque aqui a vaidade é imensa no campo intelectual. Então, os grandes intelectuais que detinham poder intelectual, eles graduavam bastante, né, para que pudesse fazer com que os que estivessem abaixo dele em instrução se elevassem e o compreendessem. Isso naquele diálogo que ele estava percebendo esse comportamento dessa nata de espíritos que habitam o nosso lar. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. Então, muitas conversações falando do Cristo e falando do Evangelho, no campo da música. No entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Não tem conversa fiada ali, não tem fofoca, não tem contendas, não tem politizações, não tem polarizações políticas. Lá se fala de Jesus, de amor, da sabedoria, da filosofia, como eu disse, né, das artes. E é exatamente isso que ele está mostrando, né? E isso impressionava ele, né? Ele chamava como uma nota de alegria reinante naquelas conversações. Ninguém recordava o mestre com vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado ali naquelas conversações por todos como um supremo orientador das organizações terrenas visíveis e invisíveis. Esse amor, esse carinho, essa reverência ao modelo e guia da humanidade. Cheio de compreensão, de bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça, aquela sociedade otimista encantava-me profundamente. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, o André Luiz ouviu o Lisa dizer: nossos orientadores em harmonia, considerando o campo da música, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos. Então, os grandes mestres, os grandes orientadores em harmonia no campo da música absorvem raios de inspiração, se inspiram, né, em planos mais elevados do que a própria colônia Nosso Lar. E os grandes compositores da Terra, ou seja, os grandes compositores terrestres, são por vezes trazidos às esferas como a nossa, é uma delas, daí milhares que existem por aí, porque são milhares de colônias espirituais ou cidades espirituais, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possui. Então, se já tem a própria capacidade, virtuoso, já é um gênio, né? Chegam nessas esferas superiores,
eles conseguem anotar essas expressões superiores, né? E trazem dessas esferas superiores para a Terra, né? Exatamente esses toques dessas músicas, né? Transmitem, né, aos ouvidos humanos, né? Com esses temas maravilhosos que esses grandes autores trouxeram para nós na nossa história. O universo, André, está cheio de belezas e de sublimidades. O facho resplandente e eterno da vida procede originariamente do Criador, de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia, a noiva de Lísia, né, e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Naquele momento, então, estavam chegando as duas irmãs de Lacínia, ele foi apresentado como cavaleiro para lá poder realmente estar no campo da música e, como ele já pegou essas impressões iniciais, ele identificou essa beleza, seja da estrutura dessa organização, daquela nata da sociedade de nosso lar que buscavam pela sensibilidade, pela sabedoria, pelo respeito, pela índole de uma profunda reverência a Jesus, né? Então, um ambiente indescritível. Um ambiente indescritível é o campo da música. Agora, para nós fazermos o desfecho da nossa live, para não entrar no capítulo 46, eu fui buscar na Revista Espírita de 1859, só para subsidiar, ou acrescentar, né? Em 1859, o Allan Kardec, em maio, publicou exatamente nessa revista alguma coisa ligada a Chopin. E é muito interessante porque houve uma evocação do espírito Chopin, daquele músico, aquele famosíssimo Chopin, né? E houve após alguma evocação, foi evocado para que pudesse realmente ele trazer um testemunho de como ele estava lá, né? Como é que estava a vida dele na chamada erraticidade. Aí o Allan Kardec começou a perguntar: poderias dizer-nos em que situação estás como espírito, Chopin? Aí o Chopin disse: estou na erraticidade, estou errante, né? Estou aqui, né? Por exemplo, Mozart já estava morando em outro planeta, né? Segundo o André Luiz, o próprio Allan Kardec sabia que o Mozart já morava em Júpiter, mas ele estava ainda como espírito errante aqui na Terra, na erraticidade. E o Kardec volta a perguntar, ele ao próprio Chopin, após a evocação, nesse diálogo: você então lamenta ter vivido na Terra, lamentais a sua vida aqui terrena? Não, eu não sou infeliz, eu estou na erraticidade, mas não vou dizer que eu sou infeliz. Aí pergunta o Allan Kardec: sois mais feliz do que antes? Ele confirma: sim, eu sou até um pouco mais feliz do que era aí na Terra. Dizeis um pouco o que quer dizer que não há grande diferença, que é o que vos falta para serdes mais? Pergunta de Allan Kardec para o Chopin. Eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido na Terra, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que avancei. É um gênio, né? Ele foi um grande gênio, mas ele não aproveitou a encarnação com a sua genialidade. Então ele faz exatamente: eu poderia ter crescido mais quando estive encarnado. Aí o Allan Kardec perguntou: esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta hoje aí na erraticidade? Certamente que ela virá, mas serão necessárias novas provas. Onde vão acontecer as provas? Certamente na Terra. Diferente do Mozart, que já estava lá morando em Júpiter. Mozart disse que sois sombrio e triste. Por que isso? E Mozart já tinha dado uma comunicação dizendo que o Chopin era sombrio, era triste na erraticidade. Mozart disse a verdade: entristeço-me porque não cumpri a contento um compromisso assumido e não tenho coragem de recomeçar. É um outro problema, é um dilema dos espíritos antes da reencarnação. Eles têm muita dificuldade, tem espírito que tem medo de reencarnar, porque a reencarnação é um processo extremamente complexo. Extremamente complexo, é muito complexo o processo reencarnatório. O tempo demanda muito tempo, o conjunto de relações, de fazer exatamente a aproximação fluídica, os convencimentos dos futuros pais, onde vão estar vivendo, a questão da programação do berço ao túmulo, com vários gêneros de experiência, a pessoa dotada das suas virtudes, nessa
programação há aí um propósito de desenvolver uma virtude, pelo menos, que é uma promessa que os espíritos fazem para reencarnar, para desenvolver uma virtude. Enfim, a reencarnação não se compara com desencarnação. A desencarnação é uma operação muito simples, mas a reencarnação é extremamente complexa, inclusive em função dessa ansiedade. O espírito fica ansioso, com medo de... É como se alguém que vai pegar numa embarcação, vai entrar num maremoto e com medo de afundar. Então os espíritos têm medo de reencarnar, muitos deles têm medo de reencarnar. É exatamente isso que ele está falando nesse diálogo com Allan Kardec. Ele tinha medo de reencarnar. Como considerais as vossas obras musicais? Eu as prezo muito, mas entre nós fazemos muito melhores. Sobretudo, as executamos melhor, dispomos de mais recursos, obviamente. Né? As frequências, outro ambiente, veja lá, o campo da música, como é que o André Luiz se sentiu, o tipo de conversa, quem frequentava lá, né? Quais os tipos de vibrações emitiu em termos mentais, até mesmo em termos verbais. Quer dizer, tudo de lá é melhor. Então, para quem tem a genialidade de um Chopin, com muito mais facilidade, ele rapidamente desenvolve o seu potencial com mais liberdade. Temos as nossas ordens. Aliás, quem são, pois, os vossos executantes? Temos as nossas ordens, legiões de executantes, que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. Os instrumentos de que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por instrumentos semelhantes a órgãos de uma precisão, de uma sonoridade que, acredito, não possais compreender. Aí continua Allan Kardec. Sois de fato um espírito errante? Sim. Isto é, eu não pertenço a nenhum planeta exclusivamente como Mozart, que estava em Júpiter. E os vossos executantes são também errantes? Então ele compõe lá, e aqueles que cantam, um cantor lírico, né, o cantor ópera, não sei como é que é, e os que também vão tocar, acompanhando essas óperas. Então é isso que ele está falando. Então esse que executa aquilo que ele compõe lá, não, eles são errantes como eu também, são aqui dessa região. Teris a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin. Não compreendemos essa execução por espírito errante. Aí o Chopin diz, só compreendo o vosso espanto. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente. Espécies de bivaques, de campos de repouso, para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Ele está falando aqui de uma colônia espiritual, uma colônia dedicada à música. Quando fala erraticidade, parece que tu não tem ambiente. Ele está falando exatamente em campo de repouso. Ele está falando de alguma coisa que parece com bivaques, né? Ou algum estado em que possa realmente, transitoriamente, estacionar estacionar, que eu digo, parar para poder realmente trabalhar. É meio paradoxal isso, mas o errante não fica sem existem, e nós viemos aprender isso com muito mais clareza com a obra que nós estamos estudando, que é o nosso lar, né? Esses bivaques, né? Essas cidades espirituais, é isso que ele está falando. Reconheceis aqui um dos vossos alunos? Sim, parece. Tereis a bondade de assistir à execução de um trecho de vossa composição? Aí, assim, você quer escutar uma das suas composições aqui na Terra? Isso me daria muito prazer, sim, sobretudo quando executado por uma pessoa que guardou de mim uma grata recordação, que ela receba os meus agradecimentos. Então, nesse instante, alguém executa uma música de Chopin para ele, quando está se comunicando pela evocação, e ele agradeceu. Poxa, que maravilha, realmente, quem executou o que eu compus na Terra, gostei muito. Quereis dar a vossa opinião sobre a música de Mozart? Gosto muito, considero Mozart o meu mestre. Partilhais de sua opinião sobre a música de hoje? Mozart, segundo o Chopin, disse que a música era melhor compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Objetarei, entretanto, que ainda existem verdadeiros artistas. Eu peguei esse trecho só para ilustrar a questão do campo da música, como a música é importante, tanto é que nesse processo da psicografia houve um fragmento de uma sonata ditada pelo próprio Mozart nessa reunião, né?
e que o próprio Allan Kardec publicou, né? Inclusive ele faz uma propaganda, né? Pode ser adquirido no escritório da Revista Espírita ou na Livraria Espírita, né? Com o senhor tal lá, etc, etc, dando valor desse fragmento de uma sonata ditada pelo espírito Mozart através da mediunidade. Eu não conheço essa sonata, eu até gostaria de conhecer como historiador, né? Que veio pela mediunidade, uma sonata de Mozart, que nesse momento estava sendo vendida, né? Está sendo publicada por Allan Kardec pela Livraria Espírita, né? É isso, meus irmãos. Então, na próxima reunião, nós estamos quase terminando, faltam 4 capítulos, nós vamos falar sobre a mulher, o sacrifício de mulher, e quase terminando a nossa obra, né? Mais uma vez agradecemos, em nome do Cristo, a oportunidade de estarmos refletindo aqui sobre, hoje especificamente sobre a música, a importância da música, sobretudo a música universal, a música que ele chama de divina por excelência, e que tenhamos uma excelente noite, né? Um ótimo final de feriado para todo mundo. Muita paz.